Há homens que sobem ao poder pela rua estreita da política, com comícios, punhos no ar e frases de combate. E há outros que entram pela porta lateral, a porta dos gabinetes, onde o som é o do papel a ser dobrado, do tinteiro a ser fechado, do relógio a marcar as horas de expediente. Armindo Rodrigues Monteiro pertence a essa segunda espécie. Um homem de mesa, de mapa aberto, de números alinhados. E, no entanto, o seu nome vai aparecer mais tarde no centro de uma Europa em chamas, como se a contabilidade e a diplomacia fossem apenas duas formas diferentes de medir o mesmo perigo. Ele nasce em 1896, num Portugal que ainda se imagina império com naturalidade, como quem respira. O país vive com a memória recente do Ultimato Britânico de 1890, uma humilhação que ficou colada à pele nacional, e com a ansiedade de provar em África que ainda tem lugar entre as potências. Lisboa é capital de um estado que oscila entre a retórica de grandeza e a fragilidade financeira. O império no papel é vasto, no terreno é caro, disperso, difícil de controlar. E, no meio disso, cresce uma geração que aprende cedo uma lição amarga. Sem dinheiro, sem crédito, sem administração, não há bandeira que aguente. A infância e juventude de Monteiro atravessam a última fase da monarquia e o terremoto político da Primeira República. Em 1910 cai a coroa, sobe uma república nervosa, cheia de promessas e de crises. Mudam governos como se mudam as marés. A rua manda, a rua desmanda. Há greves, há conspirações, há violência. E há, sobretudo, uma sensação de improviso permanente, como se o país estivesse sempre a começar de novo, sem nunca acabar de começar. Para um jovem inclinado para a ordem das coisas, para a lógica dos sistemas, para a ideia de que um Estado se constrói com regras e não com impulsos, este ambiente é uma escola ao contrário. Ensina o que não fazer. Quando a Europa entra na Primeira Guerra Mundial, Portugal entra também, e paga caro. A guerra não é apenas trincheira e sangue, é inflação, é escassez, é dívida, é desorganização. A economia torna-se assunto de sobrevivência. E é aqui que se percebe o tipo de mundo que vai formar Armindo Monteiro. Um mundo em que as palavras orçamento, balança, crédito, exportações, administração deixam de ser termos de especialistas e passam a ser o vocabulário do destino nacional. Ele escolhe o caminho do estudo e da técnica. Economista, professor, duas palavras que, no Portugal do início do século XX, carregam um peso particular. Ser professor não é apenas ensinar, é participar na fabricação de elites, num país onde as elites são poucas e o Estado precisa delas. Como precisa de engenheiros para construir pontes, ser economista, então, é quase uma ousadia. A economia começa a impor-se como ciência de governo, como linguagem moderna para domesticar o caos. Não é o romantismo da política, é a frieza do cálculo. E Monteiro parece sentir-se confortável nessa frieza. A universidade, nesse tempo, é um lugar de disputa entre tradições e modernidades. Há o peso do direito, da retórica jurídica, da cultura clássica, e há a pressão do mundo novo, industrial, financeiro, onde os países se medem por produção, por comércio, por capacidade de mobilizar recursos. Um professor de economia, num país com crônica falta de capital e com um império que exige investimento constante, não pode dar-se ao luxo de ser apenas teórico. A teoria ali tem de tocar no chão. Tem de explicar por que razão o Estado não consegue pagar, por que razão a moeda perde valor, por que razão as colônias, que no imaginário são riqueza, na contabilidade são despesa. E é precisamente essa ponte entre o quadro negro e o gabinete que vai definir a ascensão de Monteiro. Ele não aparece como tribuno, aparece como especialista, como alguém que sabe ler relatórios, que sabe transformar confusão em tabelas, que sabe escrever pareceres com frases limpas, sem adjetivos a mais, com a autoridade discreta de quem se apoia em números. Num país cansado de instabilidade, esse tipo de figura torna-se valioso, porque a instabilidade, ao fim de algum tempo, cria fome de método. Em 1926, o golpe militar põe fim à Primeira República. Não é um golpe com um programa claro desde o primeiro minuto. É, antes, uma interrupção brusca, um travão puxado com força. O país entra numa ditadura militar que procura, acima de tudo, estabilizar, e nesse processo emerge a figura que vai dominar o regime. Antônio de Oliveira Salazar, professor de finanças, chamado para pôr ordem nas contas públicas. A história portuguesa tem esta ironia. Num momento em que a política falha, chama-se um professor. E esse professor, ao aceitar, transforma-se em governante. O ambiente muda, a linguagem muda,
A ideia de técnica ganha estatuto quase moral. Governar passa a ser apresentado como administrar, cortar despesas, equilibrar orçamentos, impor disciplina. A política, com as suas paixões, é tratada como doença, a técnica como cura. É neste clima que Armindo Monteiro encontra o seu lugar natural. Ele é do mesmo universo mental. O universo em que o Estado é uma máquina que precisa de manutenção e não um palco para improvisos. Mas a técnica, em regimes autoritários, tem sempre uma condição. Serve um centro de decisão que não tolera concorrência. A competência é bem-vinda, desde que não se transforme em autonomia. E Monteiro, ao aproximar-se do aparelho do Estado, entra num mundo onde a lealdade pesa tanto quanto o mérito. O Estado Novo, formalizado em 1933, não nasce do nada. É a cristalização dessa busca de ordem. Um regime corporativo, autoritário, com censura, polícia política, partido único disfarçado de união nacional e uma narrativa de estabilidade como virtude suprema. Para muitos técnicos e administradores, o Estado Novo oferece algo sedutor: continuidade. Um Estado que dura. Um Estado que decide, um Estado que, pelo menos em aparência, substitui a turbulência por rotina. E a rotina, para um homem de gabinete, é poder. Armindo Monteiro vai se tornando uma figura conhecida nos círculos onde se decide, professor, economista, homem de confiança para tarefas que exigem cabeça fria. O seu perfil encaixa numa necessidade do regime: transformar problemas políticos em problemas administrativos. O império, por exemplo, é um problema político gigantesco. Envolve violência, resistência local, rivalidades internacionais, trabalho forçado, migrações, exploração econômica, prestígio nacional, mas pode ser apresentado como um problema de organização. Estradas, portos, impostos, códigos, hierarquias. A linguagem da gestão tem essa capacidade de anestesiar a realidade e, ao mesmo tempo, de a tornar governável. É importante imaginar a mesa de trabalho de um homem como Monteiro nessa época. Não é uma imagem romântica. É madeira pesada, talvez escurecida pelo uso, pilhas de dossiês com fitas, mapas dobrados e desdobrados, com linhas de fronteira traçadas à régua, como se a régua pudesse domar o mato, o deserto, a savana, as cidades costeiras onde o comércio pulsa e as zonas interiores onde o Estado é mais rumor do que presença. Há relatórios vindos de Luanda, Lourenço Marques, Bissau, Praia, São Tomé. Há números, receitas alfandegárias, custos de administração, previsões de exportação de café, cacau, algodão. Há também cartas, pedidos de nomeações, queixas de governadores, alertas sobre agitação, palavra que nos documentos serve para tudo, desde uma greve até uma revolta. E há sempre a sombra do centro, Lisboa, o terreiro do Paço, os ministérios, a figura de Salazar como árbitro final, um homem que lê, que sublinha, que decide com parcimônia e com dureza, um homem que não gosta de surpresas. Monteiro aprende a mover-se nesse ambiente, aprende a falar a língua do regime sem parecer ideólogo, aprende a ser útil. E num Estado que se quer apresentar como racional, ser útil é uma forma de ascensão. No início dos anos 30, o mundo está em crise. A Grande Depressão, desencadeada em 1929, espalha-se como uma maré negra. O comércio internacional contrai, os preços das matérias-primas caem. Para um país com colônias cuja economia depende de exportações, isto é um golpe direto. O império, que já era caro, torna-se ainda mais difícil de sustentar. E, ao mesmo tempo, as potências europeias endurecem as suas políticas coloniais, procurando extrair mais, controlar mais, planear mais. A palavra planeamento começa a soar moderna e inevitável. Portugal não quer ficar para trás? O Estado Novo quer mostrar que é capaz de modernizar o império sem o perder. Quer consolidar a autoridade, aumentar a produção, reforçar a presença administrativa, quer também responder a pressões internacionais, porque o colonialismo já não é apenas uma questão interna, é tema de debate, de crítica, de rivalidade. A Sociedade das Nações, com todas as suas limitações, cria um palco onde se fala de mandatos, de civilização, de trabalho indígena, e Portugal, com a sua história imperial antiga, sente-se simultaneamente legitimado e ameaçado. É neste contexto que o nome de Armindo Monteiro começa a aproximar-se do lugar onde se decide o destino colonial. Ele não é um aventureiro africano, desses que fazem carreira no terreno. Ele é o homem que, em Lisboa, tenta transformar o império em sistema. E isso agrada ao regime, porque o regime quer controlar a distância, quer que as colônias sejam extensão da disciplina metropolitana. A ascensão de Monteiro não é um salto teatral,
É uma subida por degraus de confiança. Cada parecer bem escrito, cada proposta que encaixa na visão de Salazar, cada demonstração de que sabe obedecer sem perder eficiência, aproxima-o do núcleo. E, quando chega 1931, o momento de viragem acontece. Armindo Rodrigues Monteiro é nomeado ministro das colônias. A nomeação por si só diz muito sobre o Estado Novo em formação. O regime escolhe para as colônias um homem de economia, um professor, um técnico. Não escolhe um militar de campanha, não escolhe um tribuno. Escolhe alguém que acredita que o império pode ser arrumado. Como se fosse possível alinhar territórios e populações, como se alinham colunas num livro de contas. Mas antes de ele se sentar nessa cadeira, convém perceber o peso da cadeira. O Ministério das Colônias, em Lisboa, é um centro nervoso. Dali saem nomeações de governadores, orientações administrativas, legislação, planos de obras públicas, decisões sobre companhias, concessionárias, sobre impostos, sobre trabalho. Dali também se tenta controlar a narrativa. O império como missão civilizadora, como destino histórico, como prova de grandeza. E, por trás da narrativa, há a realidade. Coerção, desigualdade legal, exploração econômica, resistência. Um ministro pode falar de desenvolvimento. No terreno, muitas vezes, o que se sente é o chicote da obrigação e a dureza do recrutamento. Monteiro chega com a mentalidade de quem quer organizar. E isso no papel parece virtuoso. Porque o Império Português, apesar da sua extensão, é administrativamente frágil. Há falta de quadros, falta de infraestruturas, falta de investimento. Há também corrupção, clientelismo, redes locais de poder que escapam ao controle central. Um técnico vê isso como um problema de eficiência. Um regime autoritário vê isso como um problema de autoridade. As duas coisas às vezes coincidem, outras vezes entram em choque. O homem que, até aqui, viveu sobretudo no mundo das ideias e dos relatórios, entra agora no mundo das decisões que têm consequências imediatas. Uma assinatura em Lisboa pode significar uma mudança de governador em Angola. Pode significar uma alteração no regime fiscal de Moçambique, pode significar a criação de um novo regulamento de trabalho, pode significar também o reforço de uma política de assimilação, ou, pelo contrário, a consolidação de um sistema de separação legal entre indígenas e cidadãos. O império para o Estado Novo não é apenas geografia, é hierarquia. E Monteiro, ao assumir, traz consigo a crença de que a hierarquia pode ser racionalizada. A sua formação como economista dá-lhe uma lente particular. Ele olha para as colônias como unidades produtivas e como espaços de investimento, portos, caminhos de ferro, estradas, não como símbolos, mas como instrumentos para escoar produção, para ligar interior e litoral, para tornar a administração mais presente. Ele sabe que sem infraestrutura não há exportação, e sem exportação não há receitas. E sem receitas, o império é um fardo insustentável. Mas há um detalhe que a técnica não resolve. O império não é uma empresa. É um conjunto de sociedades, culturas, resistências e também de violências. E o Estado Novo, ao mesmo tempo que fala de ordem e civilização, depende de mecanismos coercivos para extrair trabalho e impor autoridade. O ministro pode querer eficiência. O sistema exige submissão. É aqui que se desenha a contradição que vai acompanhar Monteiro desde o início. Ele é útil porque pensa como gestor. Mas o regime não é uma empresa moderna. É um Estado autoritário que precisa de controlar não apenas a economia, mas a narrativa, a lealdade, o medo. E, quando a técnica ameaça tornar-se demasiado autônoma, o centro político fecha a mão. Mesmo assim, em 1931, o futuro parece aberto. O Estado Novo ainda está a consolidar-se. Há espaço para figuras que tragam competência e prestígio. Monteiro, com o seu perfil, pode imaginar uma carreira longa, talvez até uma posição de grande influência. Ele entra no ministério num momento em que Portugal procura redefinir o seu lugar no mundo. Um país pequeno, com um império grande, tentando sobreviver entre potências maiores, e a mesa do ministro agora tem dois mapas. O mapa do império, com as suas cores e distâncias, e o mapa da Europa, onde as nuvens se acumulam, porque enquanto Lisboa organiza decretos e regulamentos, o continente prepara-se para outra convulsão. A Alemanha de Hitler já está no poder. A Itália de Mussolini já mostrou o que é um fascismo imperial. A Espanha caminha para a guerra civil. A União Soviética é um fantasma que assusta as direitas europeias, e as democracias liberais parecem cansadas, hesitantes. Portugal oficialmente quer estabilidade, e o Estado Novo vende-se como antídoto contra o caos. Monteiro, como técnico, encaixa nessa imagem.
o homem que não grita, que não improvisa, que administra, mas a história, quando acelera, não respeita a calma dos gabinetes. Ainda assim, no início, o que se vê é a promessa de governar pela técnica, a promessa de que um império pode ser modernizado por decreto, a promessa de que a economia pode ser domada por disciplina, a promessa de que a política, essa coisa suja e imprevisível, pode ser substituída por gestão. E é uma promessa sedutora, porque depois de décadas de instabilidade, muitos querem acreditar nela. Armindo Monteiro, ao chegar ao topo de um ministério crucial, representa essa crença. Um professor que se torna ministro, um economista que se torna administrador de territórios ultramarinos, um homem que confia na força das regras, dos relatórios, das reformas, um homem que, ao abrir um mapa sobre a mesa, imagina que as linhas retas podem vencer o mundo irregular, mas o mundo irregular já está a bater a porta. E, por trás da madeira pesada do gabinete, por trás do silêncio dos corredores ministeriais, há um ruído distante que cresce. O ruído de um século que não vai permitir que ninguém fique apenas na técnica, nem mesmo Armindo Rodrigues Monteiro. Armindo Monteiro entra no Ministério das Colônias como quem entra numa sala onde o ar é mais denso. Não é só o cheiro a papel e a couro das pastas, é o peso de uma palavra que, em Lisboa, se pronuncia com solenidade e, em África, se sente na pele. Autoridade. O edifício, com os seus corredores longos, as portas altas, os funcionários de passo rápido e olhar baixo, parece feito para lembrar a qualquer recém-chegado que ali não se administra apenas território. Administra-se distância, administra-se silêncio, administra-se uma ideia de Portugal esticada por oceanos, na secretária do ministro a mesa e o mapa, sempre. Mapas de Angola com rios desenhados como veias, mapas de Moçambique com linhas férreas que ainda são promessa, mapas da Guiné com manchas verdes onde o estado é mais rumor do que presença, mapas de Cabo Verde onde a terra é pouca e a seca é muita, mapas de São Tomé e Príncipe, onde a plantação é um mundo fechado, com regras próprias, e onde a palavra trabalho tem um som diferente do que tem em Lisboa. Ao lado, relatórios, receitas alfandegárias, custos de administração, pedidos de verbas para obras, queixas de governadores, telegramas curtos e tensos, e, por trás de tudo, a pergunta muda que o regime não escreve, mas sente. Como manter isto de pé sem que o edifício desabe por dentro? Monteiro não chega como um conquistador, chega como um contabilista do império. Um homem treinado para ver o Estado como máquina e o orçamento como nervo, e o império para o Estado novo é nervo exposto, dá prestígio, dá retórica, dá a sensação de grandeza, mas custa dinheiro, exige homens, exige navios, exige polícia, exige uma administração que Portugal, pobre e pequeno, tem dificuldade em sustentar. A crise mundial ainda ecoa, o comércio internacional encolheu. Os preços das matérias-primas oscilam, e as colônias, que no discurso são riqueza, na prática são um conjunto de economias frágeis, dependentes, muitas vezes montadas, para exportar um ou dois produtos e importar quase tudo o resto. O ministro, porém, tem uma vantagem. Acredita na força do arranjo, acredita que, se alinhar à legislação, se disciplinar a administração, se racionalizar a cobrança de impostos, se planear a infraestrutura, o império deixa de ser um conjunto de improvisos e passa a ser um sistema. A palavra sistema é música para um regime que se quer apresentar como antítese da desordem republicana. E é também música para Salazar, que vê na disciplina financeira não apenas uma técnica, mas uma moral. Mas o império não é uma folha de cálculo. É, gente, é conflito, é resistência, é medo. E é, sobretudo, uma relação desigual que precisa de ser mantida todos os dias, não com discursos, mas com práticas. Códigos, tribunais, polícia, recrutamento de trabalho, impostos que obrigam a entrar na economia colonial, hierarquias raciais e jurídicas que se apresentam como naturais. Monteiro, com a sua linguagem de gestão, pode tentar dar forma moderna a esse edifício, só que o edifício por baixo da tinta tem vigas antigas. O Estado Novo está a consolidar-se e quer consolidar o ultramar com ele. A Constituição de 1933 dá ao regime a sua moldura. A censura e a polícia política garantem o controle interno. No ultramar, a lógica é semelhante. Controlar, enquadrar, impedir que a periferia se torne foco de instabilidade e, ao mesmo tempo, extrair produção, extrair receitas, extrair a prova de que Portugal ainda é império num mundo em que as potências se medem por colônias. E por capacidade de as explorar?
Monteiro encontra um ministério que é, ao mesmo tempo, gabinete e quartel-general. Há a rotina burocrática, nomeações, promoções, transferências, regulamentos, e há a urgência permanente de apagar fogos. Uma revolta local, uma greve, uma denúncia internacional, um conflito entre colonos e administração, um escândalo de trabalho forçado que chega a jornais estrangeiros, uma disputa de fronteira que reacende velhas tensões com vizinhos coloniais. O ministro aprende depressa que a distância não protege. A distância amplifica. Um problema pequeno em Luanda pode tornar-se grande em Lisboa, se tocar na imagem do regime. E a imagem, para o Estado Novo, é matéria-prima. O Império é apresentado como missão civilizadora, como continuidade histórica, como destino. A propaganda fala de Portugal do Minho a Timor, de uma unidade espiritual que atravessa mares. Mas a unidade espiritual não constrói estradas, não paga salários, não impede a fome em Cabo Verde, não resolve a falta de quadros administrativos. Monteiro, técnico, tenta preencher esse vazio com instrumentos, legislação, planos, reformas. O seu ministério coincide com um período em que o regime procura dar coerência ao aparelho colonial. A administração ultramarina portuguesa vinha de décadas de adaptações, remendos, exceções. Havia códigos e regulamentos que variavam, práticas locais que se impunham, governadores com estilos próprios, companhias concessionárias, com poderes quase soberanos em certas zonas, e uma constante tensão entre o que Lisboa queria e o que o terreno permitia. Monteiro quer reduzir essa margem de improviso. Quer que o império funcione como extensão disciplinada do centro. Isso significa, antes de mais, reforçar a cadeia de comando. O ministro precisa de governadores que obedeçam, que reportem, que não criem feudos pessoais. Precisa de relatórios regulares, de estatísticas, de números que permitam comparar, avaliar, corrigir. A obsessão pela informação é típica de quem acredita que governar é medir. E medir no império é também dominar. Quem conta, controla. Quem classifica, manda. Mas medir o império é um exercício de fricção. As estatísticas coloniais são muitas vezes incompletas, atrasadas, feitas por funcionários sobrecarregados em territórios enormes, com populações dispersas, com línguas e sistemas sociais que a administração compreende mal. O papel chega a Lisboa com semanas ou meses de atraso. E, mesmo quando chega, traz consigo a marca do medo. O governador não quer parecer incompetente, o administrador local não quer ser punido, o chefe de posto quer mostrar serviço. Os números, por vezes, são tão políticos quanto as palavras. Monteiro tenta, ainda assim, construir uma imagem de racionalidade, e isso passa por obras públicas, porque as obras são visíveis. Uma estrada pode ser fotografada, um porto pode ser inaugurado. Um caminho de ferro pode ser apresentado como símbolo de progresso. A infraestrutura é a forma mais eficaz de transformar a retórica em coisa, e, ao mesmo tempo, é instrumento econômico. Liga zonas de produção ao litoral, reduz custos de transporte, facilita a exportação, permite que o Estado chegue onde antes chegava apenas por expedição militar. Só que cada quilômetro de estrada custa dinheiro, e o dinheiro é curto. Portugal, mesmo com a disciplina salazarista, não é uma potência rica. O regime quer equilíbrio orçamental, quer evitar endividamento externo, quer controlar a moeda. Isso limita a capacidade de investir no ultramar. Monteiro, economista, sabe disso melhor do que ninguém. E é aqui que a técnica encontra o seu primeiro muro. A política financeira do centro. O império precisa de investimento para dar retorno. O centro teme o risco do investimento. O império pede, Lisboa calcula. Então surge a solução típica de um Estado colonial pobre: fazer o império pagar-se a si próprio, aumentar receitas locais, reforçar impostos, explorar concessões, incentivar culturas de exportação, mobilizar trabalho. E aqui a palavra mobilizar é perigosa, porque no contexto colonial muitas vezes significa coerção. O Estado Novo, ao falar de valorização econômica das colônias, está a falar de tornar o território produtivo para o mercado mundial. Isso implica orientar a agricultura, impor culturas, organizar mão de obra, garantir que há braços suficientes para as plantações, para as obras, para os portos. Em São Tomé, por exemplo, o mundo das roças já tinha uma história longa de trabalho contratado, que na prática se aproximava de formas de servidão. A ilha, verde e úmida, com o cheiro doce do cacau e o peso do calor, era um laboratório de um colonialismo que se apresentava como organizado e produtivo, mas que dependia de um sistema de recrutamento e disciplina brutal. Em Angola e Moçambique, a escala é outra. Territórios vastos,
com colonos europeus em crescimento em certas zonas, com companhias e interesses privados, com administrações locais que recorrem a formas de trabalho obrigatório para cumprir metas, construir estradas, garantir produção. A linguagem oficial pode ser de contratos e regulamentos. A realidade muitas vezes é de imposição. Monteiro no gabinete pode tentar enquadrar isso com normas. Pode tentar regular para evitar abusos que manchem a imagem internacional. Pode tentar criar mecanismos de fiscalização, mas o próprio modelo colonial do Estado Novo assenta numa desigualdade legal. A distinção entre cidadãos e indígenas, a ideia de que há populações a civilizar e, portanto, a tutelar. Essa tutela abre espaço para a coerção, e a coerção, quando se torna rotina, escapa ao controle do ministro. Há também a questão dos colonos. O Estado Novo quer povoamento branco em certas áreas, quer criar uma presença europeia que reforce a soberania e dinamize a economia. Mas o colono não é apenas instrumento do Estado, é também interesse próprio. Quer terra, quer mão de obra barata, quer proteção, e entra em conflito com a administração quando esta tenta impor regras, cobrar impostos, limitar abusos. O ministro, em Lisboa, recebe queixas de colonos e de governadores, cada um acusando o outro de incompetência ou de fraqueza. E percebe que o império é um triângulo instável. Lisboa, administração local, interesses privados. A técnica tenta equilibrar-se. A política decide quem pesa mais. No plano ideológico, o Estado Novo insiste na ideia de unidade imperial, mas na prática as colônias são diferentes entre si. Cabo Verde vive sob a ameaça constante da seca e da fome, com imigração como válvula de escape. A Guiné tem uma geografia de rios e mangais, com resistência local e uma presença portuguesa limitada fora dos centros. Angola tem potencial agrícola e mineiro, mas também conflitos de terra e uma administração que tenta expandir-se para o interior. Moçambique está ligado economicamente à África do Sul e à Rodésia, com portos estratégicos e uma economia atravessada por interesses regionais. Timor, distante, é quase um símbolo mais do que um projeto econômico consistente. Governar tudo isto a partir de Lisboa exige uma mistura de centralização e improviso. Monteiro quer menos improviso. O Império oferece-lhe improviso todos os dias. E, no entanto, ele avança, porque o Estado Novo precisa de mostrar que tem plano. A década de 1930 é a década dos planos, dos regimes que se apresentam como eficientes, modernos, capazes de organizar a sociedade. A Itália fascista exibe obras, a Alemanha nazi exibe autoestradas e disciplina, a União Soviética exibe planos quinquenais, Portugal mais modesto quer exibir ordem. No ultramar, isso traduz-se em legislação e em projetos de fomento. Monteiro é o rosto técnico dessa ambição. Há um detalhe que ajuda a compreender o seu estilo. Ele não é um homem de comício, mas é um homem de discurso institucional. Sabe escrever, sabe falar com a gravidade certa, sabe usar a linguagem do progresso sem parecer revolucionário. E isso é crucial num regime conservador que quer modernizar sem mudar a hierarquia, modernizar sem democratizar, construir sem libertar. O império deve ser valorizado, mas não deve ser questionado. A tensão entre administração e coerção aparece em cada decisão sobre trabalho e produção. A economia colonial, para ser rentável, precisa de mão de obra. Mas a mão de obra, em sociedades africanas com sistemas próprios de agricultura e de vida comunitária, não se desloca automaticamente. Para as necessidades do mercado colonial, o Estado intervém. Impõe impostos que obrigam a trabalhar para obter dinheiro. Organiza recrutamentos. Cria obrigações. E quando a resistência surge, fuga, recusa, sabotagem, revolta, responde com polícia e punição. Monteiro, no centro, pode preferir ver isso como problema de disciplina administrativa, mas no terreno é conflito social. E há o olhar externo. Portugal não governa o império num vácuo. Há críticas internacionais ao trabalho forçado e às práticas coloniais. Há rivalidades com outras potências. Há a necessidade de manter boa imagem junto de países como a Grã-Bretanha, tradicional aliada, que tem os seus próprios interesses coloniais e comerciais. O Estado Novo quer ser respeitado. Quer ser visto como regime estável e império legítimo. Monteiro, com a sua formação, entende a importância da reputação. Um império não é apenas território, é também crédito internacional. E crédito para um economista é quase tudo. Por isso, o Ministério também é um laboratório de linguagem, como descrever políticas que no terreno são duras, de forma a parecerem civilizadoras. Como falar de trabalho sem dizer coerção? Como falar de ordem sem dizer repressão? Como falar de assimilação
sem admitir que a igualdade é, na prática, quase inacessível. A burocracia colonial é uma máquina de palavras. E Monteiro, homem de gabinete, sabe que as palavras são parte do governo. Mas as palavras não impedem a fricção interna no próprio regime. O Estado Novo é centralizado, mas não é monolítico. Há militares, há administradores coloniais com experiência no terreno, há interesses econômicos, há ideólogos. Monteiro representa a ala técnica, a crença de que a administração pode resolver. Outros veem o império como questão de força e de honra, menos de contabilidade. E, acima de todos, Salazar, que decide com base numa mistura de prudência financeira, instinto político e desconfiança de qualquer figura que ganhe brilho demais. O ministro das colônias, por definição, lida com um mundo onde o brilho pode ser perigoso. Se ele aparece como grande reformador, pode atrair atenção. Se atrai atenção, pode atrair ciúme. E, num regime onde a lealdade ao chefe é o eixo, qualquer autonomia é suspeita. Monteiro precisa de ser eficaz sem parecer independente. Precisa de propor sem desafiar. Precisa de modernizar sem criar uma base própria. A sua ação, portanto, é muitas vezes a de um homem que empurra portas pesadas sem fazer barulho. Reformas administrativas, reorganizações, tentativas de uniformizar procedimentos, de reforçar a presença do Estado, a lógica é clara. Um império disperso só se mantém se o centro conseguir impor uma gramática comum, a gramática do Estado Novo: disciplina, hierarquia, obediência. E, ao mesmo tempo, à realidade material, o império precisa de navios, precisa de comunicações, precisa de cabos telegráficos, de correio regular, de linhas marítimas que liguem Lisboa a Luanda, a Lourenço Marques, a Bissau. Cada atraso é um problema. Cada falha de comunicação abre espaço para a autonomia local. Monteiro, ao olhar para o mapa, vê rotas marítimas como artérias. Se a artéria falha, o corpo adoece. O mapa e a mesa, o refrão silencioso do seu ministério. O mapa promete ordem, fronteiras, capitais, rios, portos. A mesa recebe a desordem. Relatórios contraditórios, pedidos urgentes, denúncias, conflitos. O mapa é limpo, a mesa é suja de tinta. E há ainda a dimensão humana do poder colonial. Os governadores, cada colônia tem o seu governador, figura que concentra a autoridade, que representa Lisboa, que decide no terreno. Um governador pode ser eficiente ou desastroso, pode ser prudente ou brutal, pode ser administrador ou aventureiro. Monteiro precisa de escolher, de nomear, de substituir, e cada nomeação é política. Porque um governador não é apenas funcionário. É também rede de alianças. É também sinal para colonos e para elites locais. É também mensagem para o centro. O ministro, sentado em Lisboa, tenta controlar o que é, por natureza, difícil de controlar: a distância e o poder delegado. E, para isso, recorre ao instrumento clássico do Estado: legislação. Decretos, portarias, regulamentos. A crença de que a norma cria realidade, em parte cria, em parte apenas descreve o desejo do centro. A década de 1930 é também a década em que o Estado Novo procura consolidar a ideia de império como parte essencial da identidade nacional. Não é apenas economia, é mito político. O regime precisa do império para justificar a sua própria existência. Portugal é pequeno na Europa, mas grande no mundo. Sem império, o regime perde uma das suas colunas simbólicas. Monteiro, técnico, trabalha dentro desse mito. E, ao trabalhar, reforça-o. Mesmo quando fala de números, está a alimentar uma narrativa: a de que o império é administrável, racional, sustentável. Mas o império cobra em dinheiro e cobra em violência. E cobra também em contradições que se acumulam. Uma delas é a contradição entre civilizar e explorar. O discurso oficial fala de escolas, de saúde, de progresso. No terreno, os investimentos sociais são limitados e muitas vezes subordinados à lógica econômica. A educação para africanos é restrita, orientada para formar auxiliares, não cidadãos plenos. A saúde pública existe, mas é insuficiente para a escala e para as necessidades. O progresso é seletivo, chega onde interessa à produção e ao controlo. Monteiro pode querer expandir serviços, mas esbarra em orçamento e em prioridades. E, quando se escolhe entre uma estrada para escoar algodão e uma escola para uma aldeia, a estrada costuma ganhar. Outra contradição é a do tempo. O Estado Novo quer resultados rápidos para mostrar eficácia, mas construir um império moderno é trabalho de décadas. E enquanto se planeia, o mundo muda. A Europa está a radicalizar-se, a Guerra Civil Espanhola aproxima-se, as potências rearmam-se.
O colonialismo, que parecia eterno, começa a ser questionado em fóruns internacionais e por movimentos que ainda são pequenos, mas que existem. Monteiro trabalha como se o império fosse um problema de engenharia administrativa. A história prepara-se para tratá-lo como problema de sobrevivência. No seu mandato, o ministério também tem de lidar com a economia global e com a necessidade de integrar as colônias em circuitos comerciais. Angola e Moçambique, por exemplo, estão inseridos em redes regionais. Comércio com a África do Sul, com as colônias britânicas, com mercados que não dependem apenas de Lisboa. Isso cria uma tensão. O Estado Novo quer controlar, mas a geografia empurra para a interdependência. Um porto moçambicano serve hinterlands que não são portugueses. Um caminho de ferro pode ser vital para exportações de territórios vizinhos. Isso dá importância estratégica, mas também cria dependências. Monteiro, economista, entende dependências e sabe que dependência é vulnerabilidade. A vulnerabilidade aparece também na questão militar e de segurança. O império precisa de forças para manter ordem, mas Portugal não tem recursos para manter grandes contingentes. Depende de forças locais de polícia, de recrutamento, e isso, por sua vez, depende de lealdades frágeis e de um equilíbrio delicado entre repressão e cooptação. Monteiro, no gabinete, pode ver segurança como linha num orçamento. No terreno, segurança é uma patrulha que não chega, um posto isolado, um administrador que negocia com chefes locais, uma cadeia que enche, um castigo exemplar que se espalha como rumor. E os rumores são parte do império. Rumores de revolta, rumores de abusos, rumores de fome. Rumores de que a administração vai aumentar impostos, rumores de que vão recrutar homens para trabalho longe, rumores de que o governo mudou. O império vive de rumores porque a informação é desigual. Monteiro tenta substituir rumor por relatório, mas o rumor corre mais depressa do que o correio. No meio disso há a vida cotidiana do ministro. Reuniões com diretores gerais, audiências com governadores de passagem por Lisboa, encontros com representantes de interesses econômicos e leitura de telegramas que chegam com urgência. O ministro aprende a decidir com base em fragmentos. Um telegrama de Luanda pode dizer situação controlada. O relatório seguinte pode revelar que controlada significa prisões e violência. E, mesmo quando a violência é conhecida, ela é muitas vezes tratada como instrumento normal de governo. O Estado Novo não tem pudor em usar força. Tem pudor em ser visto a usar força. Monteiro, que procura prestígio internacional e respeitabilidade técnica, tem de navegar nessa ambiguidade. Ele não é um ideólogo sanguinário, mas também não é um opositor do sistema. Ele opera dentro dele, e ao operar torna-se parte dele. A técnica aqui não é neutral. A técnica é ferramenta de um regime autoritário e colonial. O seu mandato, de 1931 a 1935, coincide com a consolidação de políticas coloniais do Estado Novo. Isso significa reforçar a centralização, reforçar a ideia de que o ultramar é parte orgânica da nação e reforçar mecanismos de exploração econômica. O regime quer que as colônias contribuam para a autossuficiência, para a balança comercial, para a imagem de grandeza. Monteiro, com a sua formação, é o homem certo para traduzir essa vontade em medidas administrativas. Mas há sempre o limite. Salazar, o chefe do governo, é o guardião do equilíbrio. Não gosta de aventuras, não gosta de gastos excessivos, não gosta de ministros que se tornem demasiado visíveis. Monteiro pode propor, pode planear, pode argumentar com números. No fim, a decisão passa pelo centro, e o centro muitas vezes prefere a prudência à ambição. Essa prudência tem consequências. O império fica num estado intermédio. Moderniza-se em certos aspectos, mas mantém estruturas coercivas. Investe em infraestrutura onde é estratégico, mas deixa vastas áreas com presença estatal mínima. Reforça a propaganda da missão civilizadora, mas não altera a desigualdade fundamental. Monteiro, ao tentar racionalizar, acaba por dar ao sistema uma aparência de eficiência que o torna mais resistente. E, ao mesmo tempo, sente na pele a frustração de quem vê o plano travado por limites financeiros e por desconfiança política. Há momentos em que a mesa do ministro parece pequena para o mapa, porque o mapa é vasto e a mesa é Lisboa. E Lisboa, apesar de ser capital de império, é uma cidade de escala humana, com elétricos, com cafés, com o Tejo a refletir luz cinzenta. Com uma burocracia que se move ao ritmo de carimbos, a distância entre a luz do Tejo e o calor de Luanda é mais do que geográfica. É moral, é política. É a distância entre quem decide e quem sofre a decisão. E, no entanto, Monteiro continua. Por que o regime recompensa a utilidade e por que o próprio Monteiro parece acreditar que a organização é um bem em si?
que um império desorganizado é pior, mais violento, mais arbitrário. Há uma lógica aí. A arbitrariedade local pode ser brutal. A norma pode limitar abusos. Mas a norma, quando serve um sistema desigual, também pode institucionalizar a desigualdade. A violência deixa de ser exceção e passa a ser procedimento. O Ministério das Colônias, nesses anos, é também um lugar onde se prepara o futuro político de quem o ocupa. Quem governa o ultramar aprende a lidar com interesses, com diplomacia indireta, com pressões externas, com a necessidade de falar para dentro e para fora. Aprende a escrever para arquivos e para jornais. Aprende a medir palavras. Monteiro, sem o saber plenamente, está a treinar-se para um palco maior, porque o império é desde sempre uma questão internacional. E a Europa está a aproximar-se de um momento em que cada colônia, cada porto, cada rota marítima pode tornar-se peça num jogo de guerra. Mas por agora o jogo é outro: consolidar. Consolidar o Estado Novo no ultramar. Consolidar a administração. Consolidar a economia colonial. Consolidar a narrativa. E a narrativa exige cerimônia. Exige inaugurações, discursos, fotografias, relatórios publicados, estatísticas apresentadas como prova de progresso. O regime gosta de números quando os números contam a história certa. Monteiro fornece números, fornece linguagem técnica, fornece a aparência de modernidade. E isso dá-lhe prestígio. Só que o prestígio, num regime de um só centro, é sempre vigiado. Um ministro pode ser competente, mas não pode parecer indispensável. E Monteiro, ao longo do mandato, vai percebendo que a sua competência é valorizada enquanto não se transforma em poder próprio. Ele é o homem do mapa e da mesa. Mas a mão que decide o lugar do mapa na mesa é outra. Quando se aproxima 1935, o ambiente político em Lisboa está mais fechado. O Estado Novo já não é promessa, é estrutura. As rivalidades internas são mais claras. Os lugares de decisão estão mais definidos. E Monteiro, apesar do seu trabalho no ultramar, apesar da sua capacidade técnica, não controla o ritmo da sua própria ascensão. Ele pode organizar colônias, mas não organiza o centro. Ainda assim, o que fica desses anos é a imagem de um ministro que tentou transformar o império num problema de administração, que tentou fazer do ultramar uma máquina com peças encaixadas, que acreditou que a régua sobre o mapa podia substituir a incerteza do terreno e que, ao fazê-lo, ajudou a consolidar um modelo colonial que se apresentava como racional, mas que dependia, no fundo, de uma desigualdade mantida pela força. A mesa continua cheia, o mapa continua aberto. E, por baixo do papel, o mundo continua irregular. Em Lisboa, 1935 não chega como um ano novo com fita e champanhe. Chega como uma mudança de temperatura, um ar mais seco nos corredores do poder, um silêncio mais calculado. O Estado Novo já não está a erguer-se, está a endurecer. E quando um regime endurece, começa a escolher com mais cuidado quem deixa aproximar-se do centro do fogo. Armindo Monteiro sai do Ministério das Colônias com a sensação ambígua de quem fecha uma pasta pesada e ao mesmo tempo percebe que a pasta nunca fecha de verdade. Porque o ultramar não é um dossiê, é uma sombra comprida. E essa sombra acompanha-o quando, em 1935, lhe entregam outra chave, a do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A mesa muda, o mapa também. Já não é apenas Angola com os seus rios como nervuras, nem Moçambique com as linhas férreas que prometem dominar distâncias. Agora, sobre a madeira polida, aparecem cartas da Europa, com fronteiras que parecem definitivas só até ao próximo ultimato. Aparecem memorandos sobre tratados, notas verbais, telegramas cifrados, recortes de imprensa estrangeira e, sobretudo, aparece uma coisa que no Ministério das Colônias era ruído de fundo. E aqui é batimento cardíaco. A reputação, no ultramar, a reputação era um escudo contra críticas sobre trabalho, coerção, civilização. Na diplomacia, a reputação é moeda. E Portugal, pequeno, pobre, orgulhoso, vive de moedas que não cunha. A aliança antiga com a Grã-Bretanha, a imagem de estabilidade, a promessa de neutralidade útil, a ideia de que é um país que não dá problemas, desde que o deixem em paz com o seu império. Monteiro, economista e professor, entra no MNE como quem entra num laboratório onde os reagentes são palavras. Uma palavra a mais pode incendiar, uma palavra a menos pode ser lida como fraqueza. E ele sabe, por instinto de técnico, que a diplomacia é uma contabilidade de riscos. O que se ganha, o que se perde, o que se adia, o que se finge não ver. Mas há uma diferença brutal entre gerir colônias e gerir a Europa. No ultramar, Lisboa manda e o mundo reage, às vezes tarde,
às vezes com indignação moral que se dissolve em interesses. Na Europa de 1935, Lisboa manda pouco, e o mundo reage depressa. A Itália de Mussolini prepara-se para a aventura na Etiópia, e a palavra sanções começa a circular como um vento frio. A Alemanha de Hitler já não é uma incógnita, é um facto que cresce. A Espanha está à beira do abismo, e quem olha para o mapa ibérico percebe que o abismo não respeita fronteiras. A França e a Grã-Bretanha tentam manter uma ordem que parece cada vez mais um teatro com cenários a cair. E Portugal, com a sua longa costa atlântica e os seus arquipélagos, com portos que podem ser úteis em guerra, com colônias que são peças no tabuleiro global, não pode fingir que está fora do jogo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros é, por natureza, um lugar de espelhos. O que se diz para fora tem de servir o que se quer manter dentro, e o que se quer manter dentro no Estado Novo é simples e rígido. Autoridade, disciplina, narrativa única. A política externa não é apenas uma relação com outros países, é uma extensão da sobrevivência do regime. E Salazar, que acumula em si a lógica do orçamento e a lógica do poder, não entrega a política externa como quem entrega uma pasta qualquer. Entrega-a com rédea curta, Monteiro percebe isso depressa. Ele pode ser ministro, mas não é dono do ministério. Há um centro em São Bento que decide o tom, o limite, o risco aceitável, e há uma desconfiança estrutural. Um ministro dos negócios estrangeiros pode ganhar brilho, pode ser fotografado com embaixadores, pode ser citado em jornais estrangeiros, pode tornar-se o rosto de Portugal lá fora. Num regime que prefere um rosto único, o do chefe, isso é perigoso. Ainda assim, a escolha de Monteiro não é capricho, é cálculo. Ele tem perfil para falar com o exterior sem parecer aventureiro. Tem linguagem de gestão, de equilíbrio, de prudência e, sobretudo, traz consigo a experiência do ultramar, que é uma escola de diplomacia disfarçada. Cada crítica internacional às práticas coloniais, cada negociação comercial, cada necessidade de justificar o império, tudo isso é treino para o jogo maior. O problema é que o jogo maior não aceita a ilusão de que tudo se resolve com regulamentos. No MNE, o dia começa cedo e termina tarde, mas não é o relógio que manda. Manda o telégrafo, manda a urgência. Um telegrama de Londres pode chegar com uma frase seca, quase sem adjetivos, e obrigar a uma resposta que será lida, pesada, interpretada. Um despacho de Paris pode vir carregado de subentendidos. Uma nota de Berlim pode ser cordial e, ao mesmo tempo, ameaçadora. E há sempre a imprensa, esse animal que o Estado Novo tenta domesticar dentro de portas, mas que lá fora corre solto e morde. Monteiro, habituado a relatórios longos e a estatísticas coloniais, tem de aprender a arte do curto, do preciso, do que diz sem dizer, porque a diplomacia vive de frases que parecem neutras e são lâminas, e vive também de cadeiras. De quem se senta onde? De quem recebe primeiro? De quem é deixado à espera? O protocolo é uma linguagem de poder. Um técnico pode achar isso superficial. Um político experiente sabe que é substância. Portugal, em 1935, tem uma obsessão: não ser arrastado. Não ser arrastado para conflitos europeus. Não ser arrastado para compromissos que ponham em risco o império. Não ser arrastado para uma guerra que o país não pode pagar. E, ao mesmo tempo, não perder o que tem de mais valioso no exterior. A confiança britânica. A velha aliança com a Grã-Bretanha é uma espécie de seguro, mas seguros têm cláusulas. E as cláusulas, em tempos de crise, são lidas com lupa. Londres olha para Lisboa e vê um aliado histórico, sim, mas também vê um regime autoritário que se aproxima, por afinidades ideológicas e por conveniência de outras ditaduras europeias, vê a Península Ibérica como zona sensível, vê os Açores como ponto estratégico no Atlântico, vê a costa portuguesa como potencial corredor de abastecimento ou de bloqueio, e pergunta-se, sem o dizer em voz alta, em caso de tempestade, Portugal fica onde? Monteiro tem de responder a essa pergunta sem a pronunciar. Tem de manter a imagem de Portugal como país previsível, prudente, fiel às suas tradições diplomáticas, e, ao mesmo tempo, tem de lidar com a realidade interna. O Estado Novo simpatiza com a ideia de ordem autoritária e a Europa está cheia de regimes que se apresentam como ordem. A tentação de alinhar por afinidade existe, mas a geografia e a história empurram para Londres. É aqui que o mapa e a mesa voltam, com outra textura. O mapa agora é a Europa, mas o Império continua ali, como sombra no canto do papel. Porque cada decisão europeia tem reflexo colonial. Se Portugal se afasta de Londres, arrisca-se a perder proteção implícita para o seu império. Se se aproxima demais, arrisca-se a ser usado. Se tenta agradar a todos, arrisca-se a não ser levado a sério por ninguém. Monteiro tenta fazer o que sabe: transformar dilemas em procedimentos,
criar margens, ganhar tempo, negociar sem se comprometer. E por um momento isso parece possível. 1935 ainda permite a ilusão de que a Europa pode ser gerida com conferências, com notas diplomáticas, com sanções que não são guerra, com discursos que substituem canhões, mas a ilusão dura pouco. A Espanha começa a ferver, e quando a Espanha ferve, Portugal sente o calor na pele. A fronteira não é apenas linha no mapa, é uma membrana. O que acontece do outro lado atravessa, ideias atravessam, armas atravessam, refugiados atravessam. E para o Estado Novo, a Espanha é mais do que vizinho, é espelho e ameaça. Um regime autoritário em Lisboa não pode tolerar a possibilidade de uma Espanha revolucionária, instável, hostil, e, ao mesmo tempo, não pode admitir que a península se torne campo de batalha onde potências estrangeiras testam forças. A política externa portuguesa, nesses meses, é uma dança em chão escorregadio. As simpatias internas pelo lado nacionalista que se organiza contra a República Espanhola, há medo do contágio de esquerda, há também o cálculo frio. Se o lado que Lisboa teme vencer, Portugal fica encurralado. E, no entanto, qualquer movimento demasiado explícito pode provocar reação internacional, pode irritar Londres, pode complicar a posição portuguesa. Monteiro, no MNE, está no meio desse emaranhado. E aqui aparece a diferença entre ser técnico e ser homem de regime. O técnico quer reduzir variáveis. O regime vive de variáveis controladas pela força. A Espanha não é variável controlável. Ele tenta manter a linguagem da prudência, mas a prudência, em 1936, começa a soar como hesitação. E hesitação, em política externa, é convite para a pressão. Ao mesmo tempo, dentro de Lisboa, as rivalidades e os equilíbrios internos apertam. O Ministério dos Negócios Estrangeiros é vitrina, e vitrina atrai olhares. Monteiro, com o seu perfil de homem moderno, de professor, de economista, pode agradar a setores que querem um Portugal mais respeitável no exterior. Mas isso também pode incomodar quem prefere uma diplomacia mais fechada, mais controlada diretamente por Salazar, menos dependente, de um ministro com iniciativa. E Salazar, por natureza, não gosta de iniciativa alheia quando o assunto é sobrevivência do regime. Há um detalhe que diz muito sobre o funcionamento do Estado Novo. A confiança é sempre provisória. Um ministro pode ser útil hoje e dispensável amanhã. Pode ser promovido como recompensa e afastado como precaução. O regime não precisa de estrelas, precisa de peças. Monteiro, que vinha do ultramar com a aura de reformador técnico, encontra no MNE um teto baixo. Não é um teto de competência, é um teto de poder. A sua passagem pelo ministério é curta, 1935 a 1936. Um ano, pouco mais. Em termos históricos, um piscar de olhos. Em termos políticos, um sinal de que a diplomacia, naquele momento, não podia ser entregue a alguém que tentasse organizar o caos com instrumentos de gabinete. Ou, talvez mais precisamente, um sinal de que Salazar não queria um ministro que pudesse, por talento e visibilidade, tornar-se alternativa, porque a política externa portuguesa, naquele período, é demasiado sensível para ser partilhada. A Espanha está a cair na guerra civil. A Europa está a alinhar-se em blocos ideológicos e militares. A Itália desafia a ordem internacional. A Alemanha reocupa, ameaça, testa. E Portugal, com a sua fragilidade, precisa de uma linha única, sem ruído interno. Monteiro sai do MNE em 1936, e a saída, em regimes autoritários, raramente é explicada com clareza. Não há conferências de imprensa com perguntas difíceis. Há comunicados, há fórmulas. Há aparência de normalidade. Mas, por trás, há sempre o mesmo mecanismo. Rearranjo de forças, ajuste de confiança, prevenção de riscos. Ele não desaparece, não é exilado, não é humilhado publicamente. Isso também diz muito. O Estado Novo não o considera inimigo. Considera-o útil, mas não no centro. Útil, mas não demasiado perto do volante. E é aqui que a trajetória dele ganha um tom quase irônico. O homem que tentou transformar o império em administração e a diplomacia em contabilidade de riscos é empurrado para uma zona de espera. Uma zona onde se observa, onde se escreve, onde se dá aulas, se participa em conselhos, se mantém presença sem comando direto. Uma espécie de antecâmara do poder. A antecâmara tem o seu próprio som. O som de passos que não entram na sala principal, o som de conversas interrompidas quando alguém importante passa, o som de portas que se fecham com delicadeza, mas se fecham. Monteiro, com a sua formação, não é homem de fazer escândalo. Não é tribuno. Não é conspirador de café.
É, acima de tudo, um profissional do Estado, e o profissional do Estado, quando é afastado, tende a interpretar o afastamento como parte do mecanismo, não como tragédia pessoal. Mas isso não significa que não doa. Dói de forma silenciosa. Dói como dói a um técnico ver o seu plano arquivado, e, no entanto, o mundo não espera por ressentimentos. A Guerra Civil Espanhola transforma a península num campo de tensão permanente. Portugal, oficialmente, mantém uma postura que tenta ser prudente, mas a realidade é que a sobrevivência do regime passa por garantir que do outro lado da fronteira não nasce um poder hostil. A neutralidade aqui é palavra elástica. E a diplomacia portuguesa, cada vez mais, é feita de gestos que não se anunciam e de apoios que se negam. Monteiro, fora do MNE, observa e talvez compreenda com uma clareza amarga que a política externa não é apenas uma questão de escolher aliados, é uma questão de controlar narrativas internas. O Estado Novo precisa de apresentar coerência, precisa de parecer inevitável, precisa de parecer que sempre soube o que fazia. Um ministro que entra e sai rápido demais é um risco para essa imagem. Melhor que saia sem ruído, mas o destino dele não é ficar para sempre na sombra, porque o regime, apesar de desconfiado, também sabe reconhecer competências específicas, e Monteiro tem uma competência rara. Sabe falar com o exterior sem parecer fraco, e sabe defender interesses portugueses com linguagem, que os estrangeiros entendem, não é pouco. Num país onde a diplomacia é, muitas vezes, uma arte de sobrevivência, isso vale ouro. A Europa, entretanto, acelera 1937 e 1938. A Alemanha anexa, pressiona, redesenha o mapa com uma rapidez que faz os diplomatas parecerem lentos. A política internacional torna-se uma sucessão de crises, e cada crise é um teste às pequenas potências. Ou escolhem, ou são escolhidas. Portugal, com o seu império, com a sua posição atlântica, com a sua aliança histórica, torna-se mais interessante do que gostaria. E é precisamente quando o mundo começa a olhar para Lisboa com olhos mais atentos que o regime decide colocar Monteiro num lugar onde ele pode ser útil, mas longe do centro político interno. A diplomacia, afinal, é também uma forma de afastamento elegante. Quando em 1938 Monteiro é nomeado embaixador em Londres, isso parece, à primeira vista, uma promoção natural. Londres é o posto mais importante. Londres é a capital do aliado antigo. Londres é o lugar onde se sente o pulso do Atlântico. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de o tirar de Lisboa, de o colocar num palco onde ele representa, mas não decide, onde ele negocia, mas dentro de instruções, onde ele brilha, mas o brilho é refletido, não próprio. E antes de Londres, há este intervalo de 1936 a 1938, que é como um corredor estreito entre duas salas, um corredor onde se ouvem ao longe os sons da tempestade a formar-se. Monteiro atravessa esse corredor com a disciplina de quem sabe que, no Estado Novo, a paciência é uma virtude política. Ele mantém-se dentro da moldura, não desafia, não cria facções, não escreve manifestos. O regime gosta disso, o regime premia isso, porque o regime, no fundo, não quer homens livres, quer homens previsíveis. Mas previsibilidade não é sinônimo de tranquilidade. E Monteiro, mesmo previsível, carrega consigo uma contradição que o acompanha desde o ultramar. A crença de que o mundo pode ser organizado por instrumentos racionais, a crença de que, com mapas e mesas, com notas e números, se pode domesticar o caos. A Europa de 1936 a 1938 é a prova viva do contrário. Os diplomatas escrevem, os jornais gritam, as rádios espalham propaganda, as fronteiras tremem, e em Lisboa Salazar calcula como quem faz contas num caderno de capa dura, mas as contas agora incluem coisas que não cabem em colunas: ideologia, medo, honra, pressão militar, opinião pública internacional. Monteiro, que esteve no MNE tempo suficiente para sentir o peso dessas contas, percebe que a política externa portuguesa está a tornar-se uma questão de sobrevivência diária, e que nesse tipo de sobrevivência o espaço para um ministro técnico é pequeno. Porque o técnico quer consistência. A sobrevivência exige muitas vezes contradição. Dizer uma coisa a Londres e outra a Madrid, dizer uma coisa em público e outra em privado, defender neutralidade e, ao mesmo tempo, preparar-se para o dia em que a neutralidade será testada com violência, manter a aliança britânica sem se tornar dependente, evitar provocar a Alemanha sem se tornar seu satélite e, acima de tudo, proteger o império, esse conjunto de territórios que, no mapa, parecem linhas e cores, mas que na realidade são
Portos, rotas, matérias-primas, mão de obra e também vulnerabilidades expostas. Porque um império em tempo de guerra europeia é convite, é tentação, é alvo. Monteiro, ao olhar para o mapa da Europa, não consegue deixar de ver, por trás, o mapa do Atlântico. E no Atlântico, Portugal tem pontos que valem mais do que o seu tamanho. Arquipélagos, costas, acessos. O que para Lisboa é geografia, para as grandes potências é estratégia. E é por isso que a sua curta passagem pelo MNE, embora breve, é reveladora. Revela um homem que chega com ferramentas de gestão e encontra um mundo onde a gestão é insuficiente. Revela um regime que usa técnicos para construir aparência de modernidade, mas que, quando o risco aumenta, fecha-se sobre si mesmo e concentra decisões no núcleo mais estreito. Revela também a fragilidade de qualquer figura que, dentro do Estado Novo, pareça capaz de pensar por conta própria. Monteiro não cai em desgraça, não é apagado, é deslocado. E deslocar em política é uma arte de manter a utilidade e reduzir o perigo. A mesa do MNE, com os seus papéis e mapas europeus, fica para trás, mas a imagem permanece. Linhas retas sobre papel, fronteiras desenhadas com régua, tratados assinados com tinta. E por baixo a realidade a mexer-se como o mar. A realidade que não respeita a régua. Quando ele sai do ministério, a Europa já está a entrar numa fase em que as mesas de negociação começam a parecer pequenas demais para os mapas. E os mapas, por sua vez, começam a ser redesenhados não por diplomatas, mas por exércitos. Monteiro, homem de gabinete, vai ser enviado para o lugar onde essa transformação se sente primeiro. Londres, a cidade onde as luzes ainda brilham, mas já se pensa em apagões. Onde os clubes ainda servem chá, mas já se fala de abrigos. Onde os jornais ainda discutem apaziguamento, mas o som de fundo é o de uma guerra que se aproxima como comboio na noite. E ele vai levar consigo o seu método, a sua linguagem, a sua crença na negociação. Vai levar também a disciplina de quem aprendeu, no ultramar e em Lisboa, que o poder real raramente está onde o título diz que está. O mapa e a mesa mudam de sala. O jogo, esse, fica mais perigoso. Londres recebe Armindo Monteiro com um céu que parece sempre em trabalho de oficina. Nuvens baixas, fumo de chaminés, uma luz cinzenta, que não é noite nem dia, e um frio úmido que entra pela gola do casaco como se tivesse direito de passagem. A cidade, em 1938, ainda tem o seu teatro de normalidade, os autocarros vermelhos, os jornais dobrados debaixo do braço, os clubes, onde se fala baixo e se bebe devagar. Mas por trás dessa superfície há uma tensão elétrica, um pressentimento que se sente nos detalhes. No modo como os funcionários do Foreign Office escolhem as palavras, no modo como os militares aparecem mais vezes em estações e ministérios, no modo como as conversas acabam sempre por cair no mesmo tema, como uma moeda que insiste em mostrar a mesma face, a guerra. Monteiro chega como embaixador num posto que é, ao mesmo tempo, honra e armadilha. Honra, porque Londres é o centro do aliado antigo, o lugar onde a velha aliança luso-britânica deixa de ser frase de manual e volta a ser instrumento. Armadilha, porque Londres é também o lugar onde se mede, com régua de aço, a utilidade de cada país. E Portugal, com a sua costa atlântica e os seus arquipélagos, com o seu império espalhado por rotas marítimas, é útil, demasiado útil para ser ignorado. Pequeno demais para impor condições. É nessa fricção que a vida de um embaixador se torna uma profissão de nervos. A embaixada portuguesa em Londres não é apenas um edifício com bandeira e brasão. É uma máquina de leitura do mundo? Todos os dias entram telegramas, notas, recortes, rumores. Todos os dias saem relatórios para Lisboa, escritos com a disciplina de quem sabe que cada adjetivo pode ser interpretado como posição política. A diplomacia, ali, é uma mesa com duas camadas. Em cima, o protocolo, recessões, audiências, jantares, cumprimentos, a coreografia de sempre. Embaixo, a matéria real, pressões, pedidos, ameaças veladas, perguntas que não vêm com ponto de interrogação, mas exigem resposta. Monteiro, o técnico, tenta fazer o que sempre fez: organizar, pôr o mundo em colunas, separar o essencial do acessório. Mas Londres não é Luanda nem Lisboa. Londres é um centro nervoso de império e de guerra, onde a informação chega antes de ser confirmada e onde a confirmação, muitas vezes, já vem tarde.
E o embaixador aprende depressa que há uma diferença entre saber e poder usar o que se sabe. Em 1938, a Europa está a ser redesenhada com uma velocidade que humilha os mapas impressos. A crise dos Sudetas, Munique, a sensação de que se pode evitar a guerra com assinaturas e fotografias. Em Londres, há quem queira acreditar, há quem precise de acreditar. A palavra apaziguamento circula como se fosse prudência, como se fosse técnica de gestão aplicada a um continente. Monteiro reconhece o impulso: ganhar tempo, evitar o choque, transformar um problema político num problema administrável. Ele conhece essa lógica, ele viveu dela, mas também percebe, pelo tom das conversas e pela dureza dos olhares, que o tempo está a ser comprado a crédito e que a fatura virá com juros. A mesa e o mapa voltam a aparecer, agora com outra escala. Na mesa do embaixador, o mapa não é só a Europa, é o Atlântico inteiro. Rotas marítimas, cabos submarinos, portos. E, como pontos que parecem pequenos, mas valem como chaves, os Açores e a Madeira, para Portugal, são parte do corpo. Para a Grã-Bretanha, são potencial base, potencial escudo, potencial necessidade. E para a Alemanha, são potencial ameaça, potencial alvo, potencial obstáculo. A neutralidade portuguesa, que em Lisboa pode ser apresentada como virtude soberana, em Londres é analisada como variável estratégica, e então chega 1939, a Polônia, a declaração de guerra, e de repente a cidade muda de textura. O ar parece mais pesado, as luzes começam a ser disciplinadas. O blackout não é metáfora, é rotina. Cortinas grossas, lâmpadas cobertas, ruas onde a noite é mais noite do que nunca, sirenes que treinam a população para o som que virá. E, no meio disso, a diplomacia continua, porque a guerra não elimina o papel do embaixador, torna-o mais perigoso. Monteiro tem de fazer em Londres um trabalho que é quase uma acrobacia, manter Portugal fora do conflito sem deixar que a neutralidade seja interpretada como hostilidade, defender a velha aliança sem permitir que ela se transforme numa obrigação automática e, sobretudo, proteger o império, porque um império em tempo de guerra é um conjunto de vulnerabilidades espalhadas pelo globo. A neutralidade portuguesa não é uma parede, é uma ponte estreita sobre um rio cheio, e cada lado tenta puxar. Os britânicos querem garantias, querem saber se podem contar com Portugal para não facilitar o inimigo. Querem saber se os portos portugueses serão fechados a navios suspeitos, se o comércio será controlado, se a costa não se tornará uma porta aberta. Querem, acima de tudo, manter o Atlântico sob controlo. E sabem que, no Atlântico, os pontos de apoio valem mais do que discursos. Os alemães, por sua vez, observam, pressionam de forma diferente. Não pedem com a mesma linguagem, mas insinuam. A guerra moderna não é só exércitos, é economia, abastecimento, matérias-primas. E Portugal tem coisas que interessam. Tem comércio, tem posição, tem canais. A neutralidade para Berlim é aceitável enquanto não for útil a Londres. E a linha entre neutralidade e neutralidade favorável é uma linha que se desenha com lápis. Apaga-se, volta a desenhar-se. Monteiro no meio escreve, recebe, responde, e aprende a arte de dizer sim sem prometer e não sem provocar. A linguagem diplomática em tempo de guerra torna-se quase uma ciência de sobrevivência. Cada frase tem de ser suficientemente clara para não ser mal interpretada e suficientemente ambígua para não fechar portas. Mas há uma coisa que não se controla com frases: o ritmo da guerra. Em 1940, a queda de França muda tudo. Londres deixa de ser apenas capital de uma potência. Torna-se ilha cercada por ameaça. A cidade sente isso no corpo. Há mais soldados nas ruas. Há sacos de areia. Há janelas tapadas. Há mapas de defesa. E há, sobretudo, uma sensação de que o mundo encolheu. O continente, ali ao lado, está em mãos inimigas ou sob ameaça. O Canal da Mancha, que sempre foi fronteira, torna-se abismo. Para Monteiro, 1940 é um ano em que cada conversa com o Foreign Office tem um subtexto mais duro. A Grã-Bretanha precisa de aliados, precisa de garantias, precisa de pontos de apoio, e Portugal, com a sua neutralidade, torna-se um caso especial. Não é inimigo, não é aliado beligerante, mas é peça, e peças em guerra são movidas. A embaixada portuguesa torna-se um lugar onde se sente a pressão sem que ela seja sempre explícita. Um convite para jantar pode ser, na verdade, uma reunião. Um elogio à prudência portuguesa pode esconder um aviso. Um comentário sobre o Atlântico pode ser uma pergunta sobre os Açores. E Monteiro, com a sua formação de economista, percebe que a guerra é também uma economia de escassez. Escassez de navios, de combustível, de alimentos, de tempo. E quando há escassez, a diplomacia perde delicadeza. Ao mesmo tempo, há Lisboa, há Salazar.
E há a rédea curta que nunca desaparece. Monteiro não é um embaixador livre. Ele representa um regime que centraliza decisões e que desconfia de qualquer brilho pessoal. Cada passo em Londres tem de ser reportado, cada nuance tem de ser explicada, e há sempre o risco de que uma iniciativa, por mais bem intencionada, seja vista em Lisboa como excesso de autonomia. É aqui que a contradição de Monteiro se torna mais visível. Ele está no lugar onde se decide o destino do Atlântico, mas não decide. Ele está no centro do furacão, mas a mão que segura o leme está em Lisboa. E, no entanto, é ele que tem de olhar nos olhos dos britânicos, ouvir as perguntas, sentir o peso do momento e transformar isso em telegramas que atravessem o mar e cheguem ao gabinete onde as contas são feitas com frieza. A guerra também muda a própria vida social da diplomacia. Os grandes bailes e recessões diminuem. A ostentação torna-se indecente, mas os encontros não param, apenas mudam de forma. Passam para salas mais pequenas, para almoços discretos, para conversas em corredores, para telefonemas que terminam com um silêncio significativo. E há uma nova categoria de gente que aparece com mais frequência: os serviços de informação, os especialistas em propaganda, os homens que não usam uniforme, mas falam como quem está em campanha. Londres, durante a Blitz, é uma cidade que aprende a viver com o som das sirenes, o som dos motores no céu, o som das explosões ao longe, o som dos passos apressados para o metro transformado em abrigo. E, no meio disso, a embaixada continua a funcionar, porque a guerra não suspende a burocracia, acelera-a. Há sempre um navio a ser inspecionado, um cidadão a pedir ajuda, um jornalista a pedir declaração, um rumor a ser desmentido, um pedido britânico a ser transmitido a Lisboa com urgência. E há também a questão do império. Portugal não está em guerra, mas o mundo colonial está a ser reconfigurado pela guerra. Rotas comerciais são cortadas, mercadorias tornam-se estratégicas, as colônias deixam de ser apenas territórios. Tornam-se reservas, corredores, pontos de apoio, e cada potência olha para o mapa colonial com olhos de necessidade. Monteiro conhece esse mapa como poucos. Ele sabe o que significa um porto em Angola, uma rota em Moçambique, uma posição em Cabo Verde, uma ilha no meio do Atlântico. Ele sabe que para o Estado Novo, o império não é negociável em termos de narrativa, mas também sabe que, na prática, o império é sempre negociado, não em conferências públicas, mas em decisões de comércio, em concessões discretas, em tolerâncias calculadas. A neutralidade portuguesa, para ser credível, precisa de ser aplicada. Isso significa controlar exportações, vigiar portos, gerir pressões. E gerir pressões em guerra é aceitar que ninguém fica satisfeito. Se Portugal restringe comércio com a Alemanha, Berlim protesta. Se mantém comércio, Londres desconfia. Se tenta equilibrar, ambos pressionam. E o embaixador em Londres é o primeiro a sentir a desconfiança britânica, porque é ali que ela se manifesta com mais sofisticação. Não em gritos, mas em perguntas repetidas, em pedidos de clarificação, em relatórios que circulam, em olhares que medem. Entre 1940 e 1943, a janela estreita de tempo torna-se uma espécie de corredor de alta tensão. Cada ano traz uma nova camada de urgência. A guerra no Atlântico intensifica-se. Submarinos, comboios marítimos, navios afundados. A palavra U-boat entra no vocabulário cotidiano. E com ela, a obsessão por bases e por alcance aéreo. Os Açores, de novo, como ponto que parece pequeno no mapa, mas que, na mesa de guerra, vale como uma peça de xadrez que muda o jogo. Monteiro, em Londres, está no lugar onde essa obsessão é discutida com cuidado. Os britânicos não podem simplesmente exigir: a aliança antiga existe, mas Portugal é neutro. E a neutralidade, para ser útil, tem de ser respeitada, pelo menos na aparência. A diplomacia britânica, experiente, tenta construir o caminho. Conversas, sondagens, argumentos de segurança comum, referências à tradição, à amizade, à necessidade do Atlântico. Monteiro ouve tudo, registra tudo, e devolve a Lisboa com a precisão de quem sabe que uma frase mal transmitida pode criar um mal-entendido irreparável. Mas há também o outro lado. A Alemanha observa qualquer aproximação luso-britânica como ameaça, e a Espanha de Franco, saída da Guerra Civil, é um fator constante de inquietação. A Península Ibérica, em guerra mundial, é um tabuleiro onde cada movimento pode provocar reação em cadeia. Portugal não quer ser arrastado. Salazar não quer ser arrastado. E Monteiro, em Londres, tem de representar essa vontade com firmeza sem parecer obstinação. A vida de um embaixador, nesses anos, é feita de pequenas decisões que carregam peso histórico. Receber ou não receber alguém? Participar ou não participar num evento?
usar ou não usar determinada palavra numa nota, e, sobretudo, manter canais abertos, porque, em guerra, os canais fecham-se com facilidade e reabrem-se com dificuldade. Há um elemento humano que raramente aparece nos documentos, mas que define o trabalho. O cansaço. O cansaço de viver em alerta. O cansaço de dormir com sirenes. O cansaço de escrever relatórios quando a cidade ainda cheira a fumo. O cansaço de sorrir em jantares onde se fala de resiliência, enquanto se contam mortos. Monteiro, homem de gabinete, não é feito de ferro. E, no entanto, a função exige uma espécie de dureza silenciosa. Estar presente, manter a compostura, não mostrar hesitação. E há também a solidão específica do representante de um regime autoritário num ambiente onde a propaganda é guerra. Em Londres, a imprensa é livre no sentido britânico do termo, e a opinião pública é um fator real. Portugal, com o seu Estado Novo, é visto com ambivalência. Aliado histórico, sim, regime autoritário também. E a guerra, que é apresentada como luta pela liberdade contra a tirania, torna essa ambivalência mais aguda. Monteiro tem de defender Portugal sem abrir a porta. Há críticas que possam transformar-se em campanha. Tem de explicar a neutralidade sem parecer oportunismo. Tem de manter a imagem de um país estável, previsível, útil e, ao mesmo tempo, não permitir que útil se transforme em disponível. A diplomacia aqui é uma arte de fronteiras invisíveis. Em 1941, com a entrada da União Soviética na guerra, e mais tarde com a entrada dos Estados Unidos, o mundo muda outra vez. A guerra deixa de ser apenas europeia, torna-se verdadeiramente global. E quando os Estados Unidos entram, o Atlântico ganha uma nova dimensão. A pressão por bases, por rotas seguras, por alcance aéreo, aumenta. O cálculo britânico passa a incluir o aliado americano e o cálculo português passa a incluir uma potência que, no pós-guerra, terá voz decisiva na ordem internacional. Monteiro, que sempre procurou prestígio internacional e reconhecimento de modernidade, vê-se a lidar com um mundo onde o prestígio é subordinado à necessidade militar e onde a modernidade é medida em aviões, radares, navios, produção industrial. Portugal, com a sua economia limitada, com o seu império como argumento de grandeza, parece pequeno diante dessa escala. E, no entanto, continua a ter uma coisa que o torna grande no tabuleiro: posição. A posição é destino, e destino em guerra é pressão. A fase crítica 1940-1943 é, para Monteiro, um exercício constante de equilíbrio. Ele tem de manter a confiança britânica sem entregar mais do que Lisboa está disposta a entregar. Tem de evitar que a neutralidade seja vista como fachada. Tem de lidar com suspeitas, com relatórios de inteligência, com acusações de comércio excessivo com o inimigo, com a presença de agentes e refugiados em Lisboa, com o papel de Portugal como corredor de fuga e de espionagem. Porque Lisboa, durante a guerra, torna-se um lugar onde todos passam: diplomatas, espiões, judeus em fuga, homens de negócios, mensageiros. E Londres sabe disso. Londres lê Lisboa como um nó. E Monteiro em Londres é o rosto desse nó. Há momentos em que a diplomacia parece uma conversa educada, e há momentos em que ela se aproxima de um ultimato sem o dizer. Monteiro tem de reconhecer esses momentos pelo tom, pela insistência, pela forma como um pedido volta com outra embalagem. E tem de responder com a mesma sofisticação, não recusar de forma que feche portas, não aceitar de forma que comprometa. O mapa e a mesa sempre, linhas e rotas, e por baixo o caos. Em 1943 o mundo já não é o de 1939, a maré começa a mudar, o eixo já não parece invencível, e, precisamente por isso, as decisões sobre o Atlântico tornam-se ainda mais importantes, não apenas para ganhar a guerra, mas para preparar o pós-guerra. Quem controla rotas controla negociações futuras, quem tem bases tem influência, e Portugal, com os Açores, está no centro dessa lógica. É também em 1943 que Monteiro termina a sua missão em Londres. A saída não tem o dramatismo de uma queda pública, mas tem o peso de um deslocamento. Ele esteve no posto mais sensível durante os anos mais perigosos. E, quando a guerra entra numa fase em que o futuro começa a ser desenhado, ele deixa o palco. Há algo de profundamente revelador nisso. Monteiro é útil quando é preciso gerir o risco, manter canais, falar a linguagem do equilíbrio. Mas quando chega o momento de consolidar posições, de transformar a sobrevivência em estratégia de longo prazo, o regime prefere outras mãos. Talvez mãos mais diretamente ligadas ao centro, talvez mãos mais obedientes, talvez mãos menos inclinadas a procurar soluções técnicas para problemas que no fundo são de poder. Depois de Londres,
O mundo abre-se para um pós-guerra que não é descanso, é reconfiguração. A vitória dos aliados traz consigo uma nova moral internacional, uma nova linguagem de direitos, de autodeterminação, de organizações multilaterais. E para Portugal, isso é ameaça direta ao coração do Estado Novo, o Império. Porque o Império, que durante a guerra podia ser apresentado como parte de uma ordem antiga e estável, no pós-guerra começa a ser visto como anacronismo. E o anacronismo, num mundo que se quer moderno, torna-se alvo. Monteiro, que passou anos a lidar com britânicos e a sentir o pulso do mundo, sabe que a maré não é favorável. A descolonização ainda não é avalanche imediata em todos os lugares, mas o terreno está a inclinar-se, a Índia Britânica caminha para a independência, movimentos nacionalistas ganham força. A ONU surge como palco, onde as colônias deixam de ser assunto doméstico e passam a ser tema internacional. E Portugal, que insiste em chamar províncias ultramarinas ao que o mundo chama colônias, prepara-se para uma batalha de palavras e, mais tarde, de armas. Monteiro, nesse novo contexto, já não está no centro. O homem que esteve com o ouvido colado ao coração de Londres durante a Blitz e durante a Guerra do Atlântico é empurrado para papéis menos visíveis. E isso não é apenas uma questão de cargos, é uma questão de estilo de regime. O Estado Novo, no pós-guerra, endurece a sua narrativa. Precisa de coerência, precisa de negar a mudança, precisa de afirmar que Portugal é diferente, que o Império é parte da nação, que não há problema colonial, porque não há colônias. Há Portugal espalhado pelo mundo. É uma construção verbal, uma muralha de palavras. Monteiro, com a sua mentalidade de gestor, sabe que palavras não substituem realidades para sempre. Mas também sabe que, dentro do regime, a realidade é muitas vezes subordinada à narrativa. E a narrativa, no Estado Novo, é controlada pelo centro com mão firme. A saúde e o desgaste político começam a reduzir o espaço de manobra, a energia de quem viveu anos de tensão em Londres não é infinita. E há um tipo de desgaste que não aparece em fotografias. O desgaste de ter sido peça essencial num momento crítico, e depois ver o palco afastar-se. O desgaste de ter vivido a guerra como diplomata, sempre atento, sempre contido, e entrar num pós-guerra onde as batalhas são mais longas, mais ideológicas, mais globais, e onde o regime prefere a rigidez à negociação. O legado de Monteiro fica preso nessa ambiguidade. Ele é um homem do Estado Novo, não um dissidente. Participou na construção e na defesa de políticas coloniais, representou um regime autoritário e, ao mesmo tempo, é um homem que tenta, repetidamente, traduzir o mundo em termos administráveis, como se a técnica pudesse domesticar a história. Em Londres, essa tentativa ganha a sua forma mais dramática. A técnica aplicada ao abismo, há uma imagem que ajuda a entender o que ele atravessou. Um gabinete em Londres durante a guerra com a mesa coberta de papéis e mapas, um mapa do Atlântico com linhas de rotas e pontos de apoio, um mapa da Europa com fronteiras que já não correspondem ao que acontece no terreno, e ao lado telegramas com frases curtas, urgentes, cifradas. Tudo parece ordenado, tudo parece controlável. Mas lá fora, a cidade apaga as luzes, as sirenes cortam a noite, e o céu, por vezes, acende-se com fogo. A mesa e o mapa, a ordem e o caos. Monteiro sai de cena sem se tornar o rosto definitivo do poder. Não constrói uma carreira de chefe. Não se impõe como figura incontornável, passa pelo núcleo, toca o centro, mas não fica... E talvez seja essa a marca mais fiel do tipo de homem que ele representa. O dirigente técnico que o regime usa quando precisa de competência e credibilidade, mas que o regime afasta quando a competência ameaça transformar-se em autonomia. Em 1955, quando morre, Portugal já está preso a um futuro que ele, em Londres, deve ter pressentido com antecedência. Um mundo onde a neutralidade da guerra já não é o tema principal e onde o império se torna o grande ponto de fricção com a ordem internacional emergente. A história que ele tentou tantas vezes reduzir a procedimentos volta a mostrar a sua natureza. Não cabe inteira numa mesa, não cabe inteira num mapa, e não se deixa governar apenas por técnica, por mais elegante que seja a caligrafia dos relatórios.